Fala pessoal, corretor Fernando Moraes aqui. Nesse vídeo eu vou explicar um pouco melhor sobre o que está acontecendo na região de Itapema e Porto Belo, mas principalmente na cidade de Porto Belo e o porquê que isso está atraindo tantos investidores, tanto internacionais quanto brasileiros, a investir em capital aqui. Vou explicar um pouco sobre a Masterplan de 2022 e também sobre o fluxo e os formatos de pagamento que geralmente são aplicados aqui na região, deixando claro que esse vídeo vai ficar registrado como uma explicação do porquê que Porto Belo tem atraído tanto investimento. Vem comigo que eu quero explicar um pouco melhor o que está acontecendo aqui na região. Bora lá! Antes de falar de Masterplan, de fluxo, de obras públicas, deixa eu explicar um pouco da geografia da cidade para vocês. Primeiro é importante a gente ressaltar que Porto Belo ela está localizada num ponto onde é chamado de Costa Esmeralda, justamente por conta da cor da água, que compõe as cidades de Itapema, Porto Belo e Bombinhas, que é justamente esse ponto aqui, ó, Itapema, Porto Belo e a cidade de Bombinhas aqui nesse ponto. Destacando que Porto Belo está muito bem posicionada, porque ela está próxima às cidades satélites de Florianópolis como a capital do estado, de Santa Catarina. A gente está aqui também próximo à cidade de Itajaí, polo de desenvolvimento, polo econômico, cidade portuária aqui em Santa Catarina, ao aeroporto de Navegantes, também uma referência geográfica muito importante aqui para a região. Próximos aqui de Balneário Camboriú, cerca de 22 quilômetros de Balneário, a Dubai brasileira. Dos metros quadrados mais caros do Brasil, das 5 cidades com metro quadrado mais caro, 4 estão aqui em Santa Catarina: Itapema, Itajaí, Balneário Camboriú e Florianópolis. E Porto Belo está justamente localizado aqui, bem no centro dessas cidades de hipervalorização e polos imobiliários aqui no estado de Santa Catarina. Então a gente vai ter aqui Itapema compondo um dos metros quadrados mais caros aí do Brasil e ao lado aqui já Porto Belo. Observe que Porto Belo tem muita área territorial para ser explorada e, diferente de Bombinhas, o ponto que fez com que Bombinhas não se desenvolvesse tanto quanto essas regiões é justamente o plano diretor e principalmente em relação à parte ambiental, porque Bombinhas tem muita área de preservação ambiental. Então, os grandes empreendimentos, as partes e áreas comerciais, elas vão ficar aqui nessas áreas. Vamos falar um pouco sobre a cidade em si. Porto Belo, que então é uma cidade hoje que conta aí com 35 mil habitantes, e ela conta com um plano de desenvolvimento que é justamente isso que fez os investidores começarem a olhar para cá. Já vou explicar em alguns instantes. A gente tem aqui a área do Viva Parque, que é o primeiro bairro parque planejado do Brasil, com a assinatura do Jaime Lerner, que foi prefeito de Curitiba. A gente tem nesta área aqui também o Golf All Resort, que é o primeiro campo de golfe, o maior iluminado aqui da América Latina, atualmente com 9 buracos. Vai ser feita uma expansão aí para 18 buracos para sediar campeonatos internacionais. Inclusive, um dos sócios aqui do Golf All Resort é o próprio Rafael Nadal, o grande tenista, uma lenda, que está também trazendo sua escola de desenvolvimento aqui para a cidade de Porto Belo. Nós temos o aeroporto Costa Esmeralda, que movimenta mais voos do que o próprio aeroporto internacional de Navegantes, um aeroporto privado para aeronaves de pequeno porte. Aqui nesta área nós temos o condomínio aqui do Neymar, a Cidade dos Lagos, local onde o Neymar investiu 50 milhões de dólares para poder construir um condomínio de alto luxo com casas, empreendimentos verticais, e onde, segundo ele vai construir a própria casa dele. Pegando aqui, a gente tem a BR, que corta a cidade. Por que esses projetos estão para este lado da BR? Justamente porque são projetos que envolvem grande movimentação de máquina, grande movimentação de terra. Então eles precisam ficar em áreas aqui onde não vai atrapalhar o fluxo mais comercial, o fluxo mais urbano aqui da cidade de Porto Belo. Detalhes sobre o Masterplan de Porto Belo que eu já vou explicar em detalhes. Viva Parque faz parte do Masterplan de Porto Belo, que é um plano de 2022, que a história é bem interessante. Bora lá que eu vou falar um pouco sobre o Masterplan da cidade de Porto Belo, porque a única coisa que separa Porto Belo de Itapema é o Rio Perequê, que é esse rio aqui, ó. Aqui a gente já tem o pier
o porto que cedia hoje o Hard Rock Café, o primeiro Hard Rock Café sobre as águas do mundo. A gente tem aqui a Marina Pública e até o final do ano de 2026 vai ser feito o alargamento da faixa de areia com 80 metros aí de expansão. Então a gente está falando aqui um pouco sobre a região de Porto Belo. Detalhe que, segundo o Master Plan, existem alguns detalhes ali que eu vou explicar para vocês. Essa principal avenida aqui, que corta a cidade, dessa avenida para sentido da praia, segundo o plano diretor, eu só posso ter apartamentos de 80 metros quadrados para cima, no mínimo 80 metros quadrados, 2 vagas de garagem e 2 quartos, no mínimo. E aqui também, neste ponto, dessa avenida principal para baixo e daqui para o sentido do Viva Parque, aí sim eu posso ter apartamentos de um dormitório, segundo o Master Plan de Porto Belo. Agora vem comigo que eu vou te explicar um pouco mais sobre o porquê que a cidade de Porto Belo está crescendo tanto e por que isso aqui está sendo possível. Vem comigo. Bora lá. Vamos começar com o fato de que o Master Plan hoje, que compõe o plano de desenvolvimento da cidade, é um plano de reorganização urbana que foi iniciado lá em 2022 e é um plano de desenvolvimento de 10 anos, ou seja, ele vai até 2032. O que aconteceu? Aqui tem uma construtora local na cidade de Porto Belo chamada Construtora Cadore, que foi até a cidade de Maringá, entendeu o plano diretor da cidade de Maringá, trouxe aqui para Porto Belo, doou esse plano diretor para a cidade. Esse plano foi incorporado e virou uma lei municipal, ou seja, independentemente de quem assumir prefeitura, de governo, esse plano diretor, ele é uma lei municipal, ele precisa ser executado. E aí vem a questão, muitas vezes, quando a gente fala de Brasil como um todo, se a gente fala de desenvolvimento urbano, muitas vezes para uma obra ser aprovada, para uma rua ser executada, para algo ser feito em termos de obras urbanas, de obras públicas, né? O que a gente precisa? Precisa geralmente de uma licitação e precisa decorrer um tempo ali até uma empresa poder assumir aquela obra. Aqui isso não acontece. Por quê? E aí vem um ponto do porquê que tantas construtoras investem aqui. Aqui na cidade de Porto Belo, existe a coleta de um recurso chamado outorga onerosa, que foi justamente o mesmo recurso que fez com que Balneário Camboriú crescesse tanto. Como funciona a outorga onerosa? É como se uma empresa, uma construtora, segundo o plano diretor, ela pode construir, aqui em Porto Belo, as construtoras podem ir até 7 pavimentos somente. Porém, pagando essa outorga onerosa, as construtoras podem ir até 31, 32 pavimentos, com exceção de um projeto específico chamado Lago Perequê, que por uma questão de cessão de uma área ambiental, um acordo ali governamental com a prefeitura, eles ganharam um pouco mais de índice. As outras obras públicas podem ir até 25, 31, 32 pavimentos, se pagarem essa outorga onerosa, que é um recurso, ok? Então essa outorga faz com que as construtoras saiam de um índice de 7 pavimentos até 30, 31. Este dinheiro vai para uma associação privada chamada ACIP, Associação das Construtoras Incorporadoras de Porto Belo. Compõe hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, 47 construtoras locais. O que acontece? Esse plano diretor, ele é executado por essas construtoras, pelas construtoras que fazem parte da ACIP, ou seja, alargamento das vias principais. A extensão da faixa de areia é a mesma empresa que foi contratada para fazer em Balneário Camboriú, mas a execução das vias principais, UPA, o hospital, o próprio Viva Parque, as 22 obras públicas que compõem aqui o Master Plan da cidade de Porto Belo, que vai até 2032, elas são executadas por empresas privadas. Inclusive, a própria outorga, 15% da outorga onerosa volta para o município em educação, saúde e segurança. Os outros 85%, obrigatoriamente por lei municipal, voltam para o município como infraestrutura urbana. Aí é que tá. A cidade está crescendo com empresas privadas sendo executando as obras públicas. As próprias construtoras locais executam as obras públicas da cidade, o que faz com que incentive as construtoras
a fomentar a parte de economia da parte imobiliária. Porque se as construtoras são responsáveis pela melhoria urbana, automaticamente o mercado imobiliário vai ter uma valorização. As construtoras trocam outorga pelo índice construtivo. Essa outorga fica na CIP, que é um braço junto com a prefeitura, administra isso junto com a prefeitura, mas é uma associação privada. É privada, agora esse ponto. Não depende de governo de licitação. As obras públicas são executadas pelas construtoras locais, o que faz com que o mercado imobiliário seja fomentado. Melhora da parte urbana com novas vias, parte comercial, lojas, por plano diretor. Todos os prédios têm que ter uma estação de tratamento. E aí que vem a questão de como que isso influencia no desenvolvimento imobiliário. Aqui, como as construtoras têm um grande fluxo de clientes, por esses motivos que eu acabei de explicar, fomenta muito o interesse imobiliário por conta de que existe um desenvolvimento. As obras não são executadas por empresas públicas, são empresas privadas. Existe um índice um índice construtivo que beneficia as construtoras se elas pagarem a sua outorga. Existe um plano de organização. A cidade está na planta. É uma cidade crescendo de forma organizada. E os fluxos de pagamento na região geralmente são facilitados justamente para fomentar a economia local. Porque a economia local ela é baseada no mercado imobiliário, é baseada em turismo, no ecoturismo por conta das praias. Só que a ideia é transformar toda essa região, transformar a cidade, de fato, em uma potência que se torne uma referência de qualidade de vida no Brasil. Então, geralmente, os fluxos de pagamento aqui são uma entrada de 10% do valor do imóvel, parcelamento em 120 vezes direto com a construtora, sem juros, sem depender de banco, valores anuais e geralmente 10% na chave. Isso aqui pode mudar, dependendo da construtora, ok? E é muito fácil, simples e rápido você poder adquirir um imóvel aqui. Porque como é feito direto com a construtora, você só precisa de um e-mail, um CPF e um comprovante de residência. Não é comprovante de renda, é um comprovante de residência. Por conta de todos esses fatores que eu acabei de mostrar para vocês, a cidade de Porto Belo tem sido tão buscada por investidores. Por conta de todos esses pontos que eu acabei de citar, a cidade de Porto Belo tem atraído olhares internacionais, tem atraído olhares de investidores imobiliários, porque se a ideia é transformar a cidade numa potência de forma organizada, o momento de se posicionar no mercado imobiliário aqui é agora. Itapema foi o destino mais procurado no Airbnb no ano passado, 2025, aqui no Brasil. E o sexto mais procurado no mundo. Então, sem dúvida, esta região vai continuar crescendo e crescendo muito. Eu te convido a conhecer os melhores projetos, porque hoje, se você tiver interesse em investir em algo aqui ou entender melhor tudo isso que eu acabei de te falar, meus dados de contato estão aqui embaixo. Eu sou Fernando Moraes, corretor de imóveis em Itapema e aqui em Porto Belo, corretor de imóveis de performance aqui no litoral catarinense. Estou aqui para tirar todas as suas dúvidas e te guiar ao teu melhor investimento aqui na praia. Já se inscreve nesse canal, deixa o teu comentário aqui embaixo, que eu tô te aguardando aqui do outro lado. Até o próximo vídeo.